Irmãos, quero fazer uma pergunta para vocês antes de nós começarmos a nossa aula nessa manhã. Quem crê que Deus é soberano, diga amém. Vocês acreditam que muitos crentes que afirmam crer em um Deus soberano, na prática não creem nesse Deus que eles afirmam ser um Deus soberano? Isso porque eles não conseguem definir o real conceito de soberania. O que é ser soberano? O que significa um ser absolutamente soberano? Significa que esse ser ele pode fazer qualquer coisa que esteja dentro da sua vontade, que corresponda com a sua própria natureza, e nada nem ninguém pode impedi-lo. Nós temos aqui que estabelecer um paralelo entre a onipotência de Deus e a soberania de Deus. A onipotência de Deus diz respeito à natureza da sua força, do seu poder. A soberania de Deus é uma faceta. A soberania de Deus é uma expressão da sua onipotência. E nós vemos então a soberania de Deus manifesta no seu relacionamento com o homem dentro da história. Esse Deus que é onipotente, ele expressa a sua soberania no controle da história, determinando os acontecimentos na história, determinando inclusive as decisões dos homens. Pastor, mas Deus ele pode sim violar o meu livre-arbítrio? Sim, até porque livre-arbítrio não existe, e nós já aprendemos isso aqui. A expressão livre-arbítrio, ela foi primeiramente usada por um monge cristão do século V, chamado Pelágio. Pelágio é um dos primeiros homens a usar a expressão livre-arbítrio. E o que significa o livre-arbítrio? Significa tomada de decisão sem qualquer força de influência. E nós já estudamos aqui. O homem, ele não toma decisões sem qualquer tipo de influência. À luz da Escritura Sagrada, o homem sem Deus, à luz da Bíblia, ele é escravo do pecado e, de acordo com o apóstolo Paulo, ele é cego. Ele tem a sua vista espiritual velada por uma obra espiritual satânica. Então, o homem sem Deus, o descrente, ele tem as suas decisões, ele tem o seu comportamento influenciado pelo pecado e também por uma obra espiritual satânica. Isso significa que as decisões que o homem sem Deus ele toma não são decisões sem influências, muito pelo contrário. São decisões com influências internas e influências externas. Não apenas isso, irmãos, uma vez que nós temos uma real experiência de conversão, o apóstolo Paulo diz que nós deixamos de ser escravos do pecado e nos tornamos escravos de Jesus Cristo. E a palavra que ele usa é doulos, Romanos capítulo 6. E quando o apóstolo Paulo usa essa expressãozinha, dizendo que nós não somos mais escravos do pecado, mas escravos de Cristo, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: olha, antes de você nascer de novo, você vivia debaixo da autoridade de um Senhor, e o seu Senhor era o pecado. Você o servia, o seu comportamento era escravizado, não havia liberdade. Mas uma vez que você nasceu de novo, você saiu debaixo dos cuidados e da tutela do seu antigo Senhor, que era o pecado, e agora você está debaixo dos cuidados de um novo Senhor, que é Jesus Cristo. E em Cristo, irmãos, em Cristo, nós também não podemos dizer que temos o livre-arbítrio, que é essa capacidade de tomar decisões sem nenhum tipo de influência interna e externa, porque em Cristo agora nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. E agora na Escritura Sagrada nós temos um regulamento ético e moral que determina o curso da nossa vida. Então essa ideia de livre-arbítrio, ela não se sustenta nem a partir da Bíblia e nem a partir de outras ciências sociais, como por exemplo a própria sociologia. Alguns sociólogos dizem que o comportamento do homem ele é determinado pelo meio. Por que eu estou usando aqui nessa manhã uma roupa social e não estou usando um turbante nessa manhã? Por quê?
Porque dentro do meu contexto cultural não faz sentido usar uma indumentária que não é essa. Mas eu uso uma roupagem como essa inconscientemente. Significa que o meu comportamento está sendo influenciado pelo meio. Por que nessa manhã as irmãs não estão com aquela roupinha que cobre o rosto e deixa apenas os olhos à mostra? Por quê? Por que as irmãs nessa manhã, inconscientemente, abriram seus guarda-roupas, tomaram essas roupinhas, se vestiram e estão se sentindo bem, não se sentem deslocadas, não se sentem constrangidas? Vocês não fizeram isso conscientemente, vocês foram influenciadas pela cultura, ou seja, há uma influência externa. E alguns psicólogos, e até o famoso psicanalista, o Sigmund Freud, também vai dizer que nós somos influenciados internamente. As nossas decisões, as nossas escolhas, elas são determinadas pela nossa própria construção psíquica, pelo nosso passado, pelos nossos traumas. E alguns vão dizer, não que eu concorde, Alguns psicanalistas vão dizer que, inclusive, as esposas que nós tomamos para casar, os maridos que as irmãs tomam para casar, tem algum tipo de conexão com a sua relação básica entre pai e mãe. Eles vão dizer que nós escolhemos pessoas para casar que tenham um perfil semelhante aos nossos pais. E você pensa que você tomou uma decisão livre, que você fez uma escolha sem nenhum tipo de influência, quando na verdade você apenas está reproduzindo traumas passados, experiências passadas, Toda a sua vida pregressa contribuiu para a sua construção psíquica, e agora você toma decisões que são baseadas nas suas experiências passadas. De qualquer forma, seja isso verdadeiro ou não, a ideia de que o homem pode tomar qualquer decisão de maneira livre, sem nenhum tipo de influência interna ou externa, não se sustenta pela Bíblia, não se sustenta filosoficamente. O homem não é um ser absolutamente livre. Nós estamos sendo influenciados frequentemente. A pergunta, então, que nós devemos fazer é qual força que determina as nossas ações? Ou qual o poder que está por trás das nossas escolhas? Graças ao nosso bom Deus, nós cremos que uma vez que nós nascemos de novo, uma vez que tivemos uma experiência de conversão, quem vai determinando o nosso comportamento ou influenciando o nosso comportamento é o Espírito Santo de Deus. Nós vamos tomando decisões em nossa vida que procuram agradar a Deus. E uma vez que o crente peca, o que ele sente em sua consciência? Pesar, tristeza, porque o Espírito Santo está frequentemente o empurrando para fazer a vontade de Deus. Veja comigo rapidinho em Romanos capítulo 6, veja como o apóstolo Paulo descreve isso nesses termos, da escravidão do primeiro século. Veja como o apóstolo Paulo descreve isso. E ele coloca diante de nós somente duas possibilidades, não tem uma terceira via. Não tem aí uma abertura para qualquer ideia de livre-arbítrio. Não dá para sustentar o livre-arbítrio à luz da Bíblia. Ah, pastor, mas eu creio. Tudo bem, você pode crer, mas dificilmente você vai encontrar base bíblica para sustentar isso. Vai ser uma ideia pessoal, extra-bíblica. Não dá para ensinar isso à luz da Escritura Sagrada. E outra, não é porque nós não temos livre-arbítrio que nós não temos responsabilidade. Temos sim, e nós veremos isso aqui agora. Veja, irmãos, capítulo 6, a partir do verso 1, veja que a linguagem que Paulo usa é a linguagem do apóstolo Paulo, é a linguagem inspirada. Olha o que diz aí. Romanos 6, do 1 ao diante. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição.
Pois sabemos que o nosso velho homem, agora note que essa figura do velho homem morrendo, a figura do velho homem sendo sepultado com Cristo e a figura do novo homem ressurgindo para uma nova vida é fundamental. É fundamental na teologia do apóstolo Paulo para nos ensinar essa mudança de senhorio. Como que eu deixei um antigo senhor que me escravizava e agora eu desfruto dos cuidados de um novo senhor? Como isso foi possível? Quando eu fui batizado com Cristo em sua morte e eu ressurgi com Cristo em sua ressurreição. Então veja, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos o quê? Escravos do quê, diz aí, irmãos? Escravos do? O que é ser escravo do pecado? Paulo diz que o velho homem, ele era caracterizado por essa escravidão ao pecado. Lembre-se da sua experiência pregressa. Lembre-se de quando você não era crente, né? Nós éramos escravos do pecado. O pecado era o nosso Senhor. Ele determinava as nossas decisões. Ele estabelecia os limites até onde nós iríamos. E coisas que nós desejávamos fazer, talvez alguns pequenos passos morais não eram possíveis. Nós estávamos então debaixo de um forte jugo de escravidão. Essa expressão é muito forte, escravo do pecado. Traz a ideia de que eu não fazia nada além de pecar. O escravo, ele é absolutamente submisso ao seu senhor, e nós éramos escravos do pecado. Mas Paulo diz que uma vez que o nosso corpo então foi destruído, quando nos unimos a Jesus Cristo em sua morte, em sua consequência ressurreição, essa escravidão ela acabou. As correntes elas foram quebradas. E aquilo que antigamente eu não conseguia fazer e não tinha prazer em fazer, agora eu tenho. Agora eu tenho. Eu assisti há alguns anos atrás um filme de escravidão muito forte, com um ator muito competente, chamado Jamie Foxx. Acho que é o nome desse autor. Acho que é 12 anos de escravidão. Alguém já assistiu esse filme, 12 anos de escravidão? Aquele filme é muito intenso, né? E ele mostra ali de maneira muito aproximada, né? Também pela habilidade do ator, né? Em dramatizar cenas fortíssimas, né? O sofrimento de um escravo. Um sofrimento de um escravo. Que filme difícil de assistir. As cenas de tortura, agressões, e, enfim, era um sofrimento muito grande. E aquele filme, ele me chamou muita atenção pela sua fotografia, porque em alguns momentos a câmera ela filmava, né? Se aproximava, filmando o rosto dos escravos. E assim, a capacidade de atuação daquelas pessoas é algo fenomenal, porque eles expressavam profunda tristeza, desesperança, dor, e aquilo era realmente impactante. Mas tem uma experiência ao fim do filme, quando aquele protagonista ele consegue ser liberto do jugo da escravidão, e aquilo traz uma experiência de felicidade. Você consegue de alguma forma se conectar com a alegria daquela pessoa. Ela viveu escravizada ao longo de anos, humilhada, subjugada, ferida, o seu direito, né, de tomar decisões foi completamente minado. Agora ela é livre. Agora ela é livre. E aí você respira fundo, né? Você enche o seu pulmão, você respira fundo ao final daquele filme, aliviado, porque o jugo da escravidão ele caiu por terra. E de acordo com o apóstolo Paulo, isso aconteceu conosco. Isso aconteceu conosco. Éramos escravos, não somos mais. Mas veja o que ele continua dizendo, irmãos, a partir do verso 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Mas não saímos de um jugo de escravidão para vivermos uma vida, sem nenhum tipo de orientação, para viver uma vida sem nenhum tipo de senhor guiando o nosso comportamento, não.
Nós saímos do jugo da escravidão e agora estamos debaixo do senhorio de Cristo. E Paulo continua: pois sabendo que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Cristo. Nós saímos então da escravidão ao pecado e agora nós somos doulos de Jesus Cristo, nós somos servos de Jesus Cristo. Então essa ideia de livre-arbítrio, estou livre, não existem influências, sabe, não estou debaixo de nenhum senhorio, isso é ilusório, não se sustenta pela Bíblia. Mas qual que é a nossa responsabilidade diante disso? Qual que é a responsabilidade que o crente liberto, porém servo de Jesus, ele tem? Do 12 em diante. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os... O que diz o verso 14, irmãos? Leia comigo o verso 14, preste atenção. Pois o pecado não os... Por que o pecado não tem mais poder de domínio sobre o crente? Porque ele já não é mais escravo. O crente já não é mais escravo. O crente agora ele está debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Jesus é o seu Senhor. Então Paulo diz, olha, agora vocês estão livres, não para viverem uma vida sem nenhum tipo de influência. Agora vocês estão livres para oferecerem os seus corpos a Jesus. Essa é a liberdade que o crente desfruta. É a liberdade de oferecer a sua vida a Cristo, porque as algemas do pecado, elas foram quebradas. Agora você tem a liberdade de fazer aquilo que você não fazia no passado, porque você não tinha desejo. No passado nós não tínhamos nenhum desejo e nenhuma inclinação de entregar a nossa vida a Cristo. Nós éramos escravos do pecado, servos dele, mas agora livres, nós podemos entregar a nossa vida a Jesus. E agora, irmãos, nós temos poder dado por Deus para resistir ao pecado. Nós temos um poder dado por Deus para resistir ao pecado e às suas ameaças. O escravo não tinha isso. Ele era aprisionado, completamente dominado. Ele não tinha liberdade para tomar decisões. Ele tinha um senhor sobre a sua vida. Mas uma vez então que essas algemas são quebradas, ele pode resistir ao seu antigo senhor. Uma vez que agora ele tem um novo senhor, ele pode dizer não ao pecado. E ele pode então entregar a sua vida em santidade ao Senhor Jesus Cristo, porque esse é o seu Senhor. E como isso foi possível? Porque nós morremos. Uma vez que eu e você, nós morremos em Cristo Jesus, o vínculo que nós tínhamos com o nosso antigo Senhor, ele cai por terra. Ele cai por terra. Aqui, irmãos, nós encontramos, verdades que podem ajudar os crentes a lidarem com vícios. Alguns crentes, irmãos, mesmo depois da sua experiência de conversão, têm que lidar com alguns vícios, que tentam revisitá-los. Vícios do passado que tentam revisitá-los. A postura do crente deve ser como essa do apóstolo Paulo: o pecado não mais me dominará. Ele não deve se subjugar ao vício. Ele não deve perder as esperanças dizendo, olha, caí, não consigo mais vencer esse vício, vou me dar por vencido. Não. De acordo com a Bíblia, o crente, diante do seu combate com o pecado, ele já é um vencedor. Ele já é um vencedor. E ele deve enxergar a sua vida à luz da realidade do que nós encontramos aqui. Eu sou um vencedor, porque eu morri em Cristo. O meu vínculo com o pecado foi desfeito. Eu não preciso mais prestar contas ao meu antigo Senhor. O meu comportamento não é limitado pelo meu antigo Senhor. Agora Jesus Cristo é o meu Senhor e o pecado não mais me dominará. Então note, irmãos, nós saímos debaixo de um jugo de escravidão, mas continuamos servos. Mas ser servo de Cristo significa viver de maneira verdadeiramente livre. De maneira verdadeiramente livre.
Agora, a ideia de livre-arbítrio, irmãos, a ideia de livre-arbítrio diz, olha, você pode tomar qualquer decisão, sem nenhum tipo de influência interna e externa. Você é um microcosmo, nada te influencia, nada dirige o seu comportamento, nada dirige as suas emoções, você não é influenciável, você é absolutamente livre. Deus não pode determinar o seu comportamento, o Espírito Santo não pode influenciar o seu coração, e o pecado para você é uma ilusão, porque você pode tomar qualquer tipo de decisão sem a influência do pecado. Ilusório, irmãos, ilusório. Livre-arbítrio não existe. Não existe. E por que eu disse tudo isso? Porque eu preciso falar um pouco sobre a soberania de Deus. E quando nós falamos sobre a soberania de Deus, geralmente perguntas como essa surgem, né? Ah, mas se Deus então tem tamanho poder, onde fica o meu livre-arbítrio? Onde fica o meu livre-arbítrio? Então vejamos, irmãos, o que a Bíblia diz. Vejamos o que a Bíblia diz. Vamos lá comigo então. Hoje a gente não vai conseguir abordar tudo isso, né? Mas talvez no próximo domingo a gente conclua. Abra, por gentileza, em Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Depois nós iremos para Jeremias. Mas vai abrindo a sua Bíblia em Romanos capítulo 9. Já preguei sobre esse texto à noite. À noite eu preguei sobre os 16 capítulos de Romanos, verso após verso, durante aproximadamente 2 anos, e essa foi a maior experiência que eu já tive aqui na nossa igreja. Foi um momento de muito crescimento pessoal, né? Alguns pontos importantes da teologia que no passado eu sustentava, eu precisei revisar esses pontos, porque eu estudei Romanos de maneira aprofundada, e eu compartilhei com os irmãos aqui à noite. Muitos irmãos também me procuraram, compartilhando o seu crescimento estudando Romanos, domingo após domingo, aí durante 2 anos à noite. Foi um momento incrível, incrível. Então, vamos. Romanos capítulo 9, quem achou, diga amém. Veja o que diz aqui o apóstolo Paulo, a partir do verso 11. A partir do verso 11, veja. Veja o que é soberania. Veja o que é agir no mundo sem necessariamente prestar contas ou explicações a qualquer criatura, de maneira absolutamente soberana. Paulo diz assim: todavia, antes que os gêmeos nascessem, de que gêmeos aqui o apóstolo Paulo está falando? Jacó e Esaú. Paulo está falando desses gêmeos. E ele diz: antes que os gêmeos nascessem, leiam com cuidado, irmãos. Tomem para vocês os termos da Bíblia. Aceitem o que a Bíblia diz. Olha o que diz. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, antes que aquelas crianças pudessem tomar qualquer decisão, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse. Na Bíblia dos irmãos a palavrinha eleição aparece? Sim ou não? Então você deve usar essa palavrinha na construção da sua teologia. Você não deve substituir uma palavra bíblica, sendo que ela aparece com muita frequência nas páginas das Escrituras, por qualquer tipo de filosofia que procure suprimir o poder de Deus. Não pode, é o que está aí, ó. Conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, porque a salvação não é por obras, é pela graça por meio da fé. Foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Deus determinou, antes que os gêmeos nascessem, que o mais velho, então, ele serviria ao mais novo, que não era um costume comum, por assim dizer, não era uma prática comum, né? O primogênito, então, ele tinha mais direitos do que o irmão mais novo, mas Deus diz não. O mais velho servirá ao mais novo. Deus determinou tudo isso antes que os gêmeos nascessem, para que ninguém pensasse: foi por conta das obras deles. Não, foi tudo isso antes do nascimento. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Deus, ele escolhe quem ama, e Deus, ele escolhe quem rejeita. Afinal, ele é o Criador. Isso é ser soberano.
Isso é ser soberano. Deus escolhe quem Ele vai amar e Deus escolhe quem Ele vai rejeitar. Isso é ser soberano. Esse é o Deus da Bíblia, não é o Deus do senso comum, não é o Deus construído pela nossa imaginação, é o Deus da Bíblia. Verso 14, Paulo então aqui, em um artifício literário muito comum, ele começa a levantar algumas perguntas que poderiam ser levantadas pelos irmãos que então receberiam essa carta, né? Peraí, Paulo, você está dizendo que Deus ele pode amar quem Ele quer e rejeitar quem Ele quer? Isso não é injusto? Deus ele pode amar a todos de uma maneira igualmente, de uma maneira igualitária. Por que Ele não faz? Isso não é injusto? Olha o que Paulo diz aí no verso 14. Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? E o mesmo apóstolo Paulo responde, de maneira nenhuma. O apóstolo Paulo ele conseguia crer em um Deus assim. Um Deus que era capaz de amar quem Ele quer e rejeitar quem Ele quer. O apóstolo Paulo, ele era perfeitamente capaz de conviver com Deus absolutamente soberano. Acaso Deus é injusto? O próprio apóstolo Paulo responde, de maneira nenhuma. E aí, qual que é a resposta que o apóstolo Paulo dá no verso 15? Paulo, mas por que Deus ele ama quem Ele quer e rejeita quem Ele quer? Por que Deus ele faz isso? Eu preciso de uma explicação. Eu não consigo entender, Paulo. E aí ele responde no verso 15, olha o que ele diz aí. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter. Por que Deus ele age como Ele age? Porque Ele quer. Se Ele quiser ter misericórdia, Ele vai ter. E se Ele quiser ter compaixão, Ele vai ter. Agora, se Ele não quiser ter misericórdia e não quiser ter compaixão, Ele não vai ter. E Ele precisa prestar explicação a cada um de nós, sim ou não? Não. Isso significa ser soberano. Ele é rei. Ele é absoluto sobre a sua criação. E Ele não precisa falar assim, olha, eu estou tomando uma decisão aqui, mas eu preciso consultá-lo. Eu preciso consultá-lo. Eu estou pensando amar Jacó e aborrecer Esaú. O que você acha? Ah, Senhor, eu não curto muito essa ideia, não. Eu acho que o Senhor deve amar todas as pessoas, levar todo mundo para o céu, abandonar toda essa ideia de ira, de ódio, porque Senhor, no mundo em que nós vivemos, não faz sucesso. Um Deus que se expressa através de ira, um Deus que se expressa através, de juízo, não faz sucesso. E isso não soa bem aos nossos ouvidos. Então eu aconselho que o Senhor seja um Deus absolutamente bonzinho. Conversando com meu pai, sexta-feira, quando eu fui visitá-lo, ficou muito claro para mim como é que surge uma má teologia. Meu pai ele falou assim para mim, olha, eu cheguei finalmente à conclusão, ele estava comentando aí sobre algumas experiências de colegas e de pessoas que estão passando por muito sofrimento, muitos problemas, ele falou assim, eu cheguei à conclusão, depois de tantos anos, de que Deus ele não disciplina ninguém, Deus não pune ninguém. Aí eu cruzei os meus braços e as minhas pernas, eu falei, deixe-me ouvir a sua teologia, né? Eu cheguei à conclusão de que Deus não pune ninguém, porque Deus é um Deus absolutamente amoroso. Eu acredito que as pessoas que tomam decisões erradas e elas sofrem a causa das suas próprias escolhas. Na cabecinha dele isso faz sentido, mas quando nós olhamos para a Bíblia, o que nós encontramos? Um Deus que disciplina, um Deus que pune, e um Deus que no final da história vai expressar o seu juízo, de maneira perfeita, Agora, de onde que vem essa teologia do meu pai? Da sua experiência cotidiana, do seu relacionamento com as pessoas, da sua observação limitada do que tem acontecido, e não da Escritura Sagrada. Mas note como algumas pessoas então já vão com pressupostos para a Bíblia, e empurram para a Bíblia a sua própria compreensão a respeito de Deus, porque fizeram uma interpretação equivocada do que está acontecendo. Então, o Deus delas não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus da Bíblia. É o Deus da sua própria construção imaginativa. E aí, continua a partir do 16. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Agora note, irmãos, verso 17. Pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Isso significa que Deus ele pode levantar um tirano.
Assim como o Faraó, em qualquer momento da história, endureceu seu coração, como é a expressão que aparece frequentemente lá no livro do Êxodo, com o simples propósito de expressar o seu poder, manifestar a sua glória, quando o seu juízo cair sobre aquele homem. Deus ele pode fazer isso. Levantar um homem com o único propósito de expressar o seu poder, expressar a sua glória. Se não fosse o Faraó, ou a figura de Faraó, dentro do plano da redenção, nós não teríamos os relatos extraordinários que nós encontramos no Êxodo. Nós não teríamos a manifestação do poder de Deus ao enviar 10 pragas de uma maneira extraordinária, demonstrando a superioridade do poder de Deus em relação ao panteão egípcio, às divindades egípcias, demonstrando o seu controle sobre toda a criação, céu, terra, mar, os animais, e no final das contas, demonstrando a sua soberania sobre o homem, endurecendo o coração de Faraó. Porque Deus levantou Faraó, então, com esse propósito, nós temos em Êxodo revelações extraordinárias do poder de Deus. E porque Deus faz isso, terei misericórdia de quem eu quero ter e compaixão de quem eu quero ter. Ah, Deus é injusto, Paulo diz? Não, ele continua sendo perfeitamente justo. Isso significa ser soberano. Ele faz o que quer e permanece puro e permanece santo, porque Deus não é como nós somos, não é. Tudo aquilo que ele faz está em perfeita concordância com a sua natureza. Uma outra figura, vai agora comigo lá em Jeremias, por favor. Jeremias. Eu creio, irmãos, me ajudem a encontrar aí, eu creio que está no capítulo 8, que é a profecia de Jeremias contra Israel, e a figura que Deus usa ali é a figura do oleiro, né? O oleiro ali manipulando o barro. Deixa eu ver se é isso mesmo ou eu coloquei aqui a referência errada. Ah, é o 18. Não é o 8, é o 18. Jeremias 18. Veja, irmãos, outra figura da soberania de Deus. Veja o quão Deus ele é poderoso. O quão Deus é poderoso. Jeremias 18. Quem achou, diga amém. Olha o que diz aí, olha a descrição. Esta é a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? O que fez o oleiro? O que ele fez? Ele estava formando um vaso, perdeu o interesse naquele vaso, desfez. Começou a formar um novo. E ele disse para Israel: eu não posso fazer com vocês o que o oleiro fez com o vaso? Pergunta o Senhor: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Agora, irmãos, veja o verso 7. Deus ensinando sobre a sua soberania. Dá para nós levantarmos alguma objeção em relação a Deus, irmãos? Veja o que ele está dizendo no verso 7. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei, linguagem humana, de adaptação, já estudamos aqui, e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Ou seja, Deus ele pode destruir uma nação ou plantar uma nação quando ele quiser. E como que ele trata uma nação? Como um vaso nas mãos do oleiro. Aqui tem uma lição. Sabe aquela musiquinha que a gente canta? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e
faça de novo, eu quero ser um vaso novo. A gente tem que tomar cuidado para cantar essa música. Porque o que é quebrar o vaso aqui, irmãos? É receber o juízo divino. É receber o juízo divino. Quebrar o vaso aqui é receber o juízo divino. Então, quando nós cantamos, Senhor, eu quero ser um vaso novo, eu quero ser um vaso novo, quebrado na sua mão, é como se a gente falasse assim, Senhor, aplica o teu juízo sobre a minha vida. Né? E o que é quebrar o vaso aqui, de acordo com Jeremias? É arrancar uma nação, é destruir uma nação. E o que é reformar o vaso aqui? É plantar a nação, é sustentar a nação. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque algumas canções elas são retiradas do Antigo Testamento e elas são assim cantadas dentro de uma linguagem poética, mas quando você então vê a teologia ali por trás, você fica meio preocupado, né? Você pode cantar assim, Senhor, eu quero ser mais parecido com Jesus, não destrua a minha vida, tem misericórdia, Deus, me conduz ao arrependimento, quero crescer na tua presença. Porque pedir para ser quebrado é, Senhor, aplica o teu juízo sobre mim e me destrua como o Senhor destruiu nações que não se arrependeram, que ouviram a tua mensagem e não se quebrantaram, né? Então, irmãos, já vou passar a palavra para a irmã Rose. O que é soberania? É ter o poder de fazer o que quer. E Deus toma uma nação, imagine, irmãos, uma potência mundial. Óbvio que Deus aqui ele está tratando, né? Dentro desse contexto, a nação quebrada por Deus aqui, profetizada por Jeremias, foi Israel. Como que Israel foi quebrada por Deus como um vaso nas mãos do oleiro? Quando Deus levantou a Babilônia para disciplinar durante 70 anos. Foram 70 anos de disciplina. Eles foram esmiuçados nas mãos do oleiro, pelo jugo da Babilônia, durante 70 anos. E o que Deus fez depois? Restaurou o vaso quebrado. Quando libertou Israel da Babilônia, o vaso então ele foi restaurado, mas primeiro ele foi quebrado. Quantas mortes? Quantas crianças nasceram dentro do cativeiro babilônico? Quantas crianças nasceram dentro de um contexto de escravidão e nunca tinham desfrutado da liberdade, nem sabiam que era liberdade, nasceram ali debaixo do jugo da Babilônia? Quantas? Né? Só ouviram falar dos grandes feitos do Senhor por conta da tradição oral. Quantas crianças, né? Então Deus puniu a Babilônia, assim como um vaso se quebra nas mãos do oleiro. E ele ainda pergunta para Jeremias, e se eu decidir fazer isso? Ele vai fazer. Isso é ser soberano. Eu vou tentar ir rápido aqui, e já vou passar a palavra para a irmã Rose, ela foi a primeira que pediu, mas vamos ver alguns textos aqui, só para a gente finalizar, irmãos. Quem pode abrir, por gentileza, cadê você? Deuteronômio 4:37, diga eu. Irmão Williams, fique com o texto aí. Quem pode abrir em Isaías 40, verso 15, diga eu. Então, irmão Evaldo vai abrir em Isaías, capítulo 40, verso 15. Irmã Nice, a irmã vai abrir em Provérbios 21, verso 1, pode ser? Então vejam, irmãos, o que diz aí. Deuteronômio 4, verso 47, pode ler. Ou melhor, desculpa, Daniel, Will. Eu vi Deuteronômio aqui, mas é Daniel. Então, enquanto o Williams vai abrindo em Daniel, capítulo 4, o irmão Evaldo pode ler para nós aí, Isaías 40, verso 15. Meu Deus, né? Então, esse texto é um texto conhecido de nós, né? De acordo, então, com a revelação que nós encontramos em Isaías, para Deus, as nações são como uma gota que sobra no fundo do balde. Já pensou? Uma potência como os Estados Unidos, né? Uma grande potência como a China, né? Com grande poderio militar. De acordo com a revelação de Isaías, é como uma gota de um balde. Uma gota que sobra no fundo do balde diante de Deus, e as ilhas são como pó. Deus ele é absolutamente soberano. Nenhum poderio militar, nenhuma força humana intimida
ao Senhor. Williams, pode ler, por favor, Daniel 4:37. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Nabucodonosor era imperador da Babilônia e Deus o subjugou. E ele reconheceu que quem o havia destronado e o humilhado tinha sido o Deus de Daniel. O Deus de Daniel. Quem foi a Babilônia, irmãos? Quem foi a Babilônia? E o que ela fez? Né? E a destruição que ela trouxe, né, para o povo de Deus. Mas Deus o humilhou. E ele reconheceu, quem é como o Rei dos céus? Né? Então ele percebe Deus aqui numa figura de um rei, assentado em seu trono, né? Completamente poderoso. E por fim, irmã Nice, Provérbios 21, verso 1, pode ler bem alto aí. Provérbios 21, verso 1. O coração do rei é como um rio controlado por quem? Pelo livre-arbítrio do rei, tá certo, né? Não. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, e Deus o dirige para onde quer. E tantos outros textos, né, irmãos, que falam que o coração do homem pode fazer planos, ainda em Provérbios, mas é o Senhor que determina os seus passos, né? Quantos textos na Bíblia falam sobre a soberania de Deus em determinar o curso da natureza? O texto fala da soberania de Deus em enviar a chuva, em alimentar os animais do campo, né? Jonas, o livro de Jonas, retrata a soberania de Deus de uma maneira maravilhosa. No livro de Jonas, Deus ele demonstra controle sobre a natureza, enviando uma tempestade. Deus demonstra soberania sobre os animais marinhos, enviando um grande peixe para engolir a Jonas. Deus demonstra soberania sobre os marinheiros, os estimulando a jogar Jonas dentro do mar. E no final das contas, Deus demonstra soberania sobre Jonas, o enviando a Nínive, mesmo contra a sua vontade. E Deus demonstra soberania conduzindo uma nação inteira, os ninivitas, a uma real experiência de conversão. Qual que é a frase que trata da teologia do livro de Jonas de uma maneira extremamente evidente? Está lá no último capítulo. Do Senhor pertence a salvação. Esse é o versículo-chave do livro de Jonas. Do Senhor pertence a salvação. O nosso Deus, ele é absolutamente soberano sobre toda a sua criação. A criação de Deus, o seu mundo, é o vaso nas suas mãos. Ele quebra quando quer, reconstrói quando quer. Aí chega um ser humaninho como eu e você. Se uma nação, uma grande potência é como uma gota no fundo do balde, né, diante de Deus, o que um mero ser humano é então, irmãos? É o átomo da gota, né? É o átomo da gota no fundo do balde. É uma molécula da gota no fundo do balde. O ser humano que se levanta e diz, não vou fazer como o Senhor quer. Eu sou livre, eu vou tomar as minhas decisões, eu vou agir como eu desejo agir. Esse ser humaninho não é como essa molécula da gota no fundo do balde, diante de um Deus que é absolutamente poderoso. Isso é soberania, irmãos. É difícil, inclusive, você encontrar paralelos na nossa experiência humana para tentar colocar a soberania de Deus em xeque. Ele é absolutamente poderoso e o que Ele decidir que vai acontecer, vai acontecer. E por que essa mensagem, irmãos, para nós, ela é uma mensagem de paz, de tranquilidade e de alívio? Porque Deus decidiu nos amar em Cristo Jesus. E esse Deus soberano fará com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. E esse Deus soberano, no final das contas, aplicará o seu perfeito juízo sobre toda a maldade humana. E esse Deus poderoso nos levará a salvo para o seu reino celestial, como disse o apóstolo Paulo. O Deus que eu e você servimos, Ele é soberano e nós podemos ter tranquilidade. Agora, irmãos, essa é uma péssima notícia para os inimigos de Deus. Porque os inimigos de Deus estão se voltando contra um rei absolutamente poderoso. Eles não têm chance nenhuma de vencer.
E no final das contas, eles receberão a devida punição por conta da sua rebelião e da sua maldade. Essa doutrina, então, para os crentes é um alívio. Eu estou no controle do Senhor. A minha vida está nos cuidados de... Não importa o que aconteça. A soberania de Deus se evidencia, irmãos, de maneira perfeita, inclusive em experiências pequenas da vida da sua criação. O texto vai dizer que um pássaro não cai se essa não for da vontade de Deus. Ele está no controle da sua absoluta criação. O Senhor, Ele veste as ervas do campo, não é isso que nós encontramos no Sermão do Monte? Olha as ervas do campo, o Senhor as veste, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ervas como essa. O Senhor está no controle da sua criação. Os cabelos da nossa cabeça são contados. Isso é soberania. Isso é soberania, irmãos. O nosso Deus, Ele é absolutamente poderoso. Envia chuva sobre os bons e maus. Quem é que manda chuva? É o Senhor. É o Senhor. Ele também envia tempestades, não é? Mas Ele também as acalma quando Ele quer. Ele está no absoluto controle de toda a sua criação. É o que a Bíblia relata de Gênesis a Apocalipse. Agora, imaginar, dentro desse enredo de salvação da Escritura Sagrada, que um mínimo homem pode se levantar e dizer, olha, não será como Deus quer, não faz sentido na Bíblia, não cabe. Eu decido, eu escolho e Deus não tem nada a ver comigo, não tem sentido aqui dentro, não dá para entender isso aqui, não dá para sustentar. O Deus da Bíblia, Ele é absolutamente poderoso, absolutamente poderoso. Por isso que o meu coração e o seu coração, então, deve se render em adoração, deve se render, então, em louvores a esse Deus. E é bom saber que esse Deus, Ele é favorável a nós em Cristo Jesus. Amém?